E nessa noite nós teremos a reflexão, a palestra da noite, com o nosso amigo de sempre, o Eduardo, que vai falar sobre o tema Pedi e obtereis. Boa palestra para todos nós. Boa noite a todos. Vamos pedir nessa noite, a presença, somando positividade aí na oração de abertura da Regina, que Cristo nos abençoe no entendimento de um tema tão importante, mas que a gente precisa revisitar de tempos em tempos para renovar e reforçar, a nossa fé, Pedi e obtereis. Eventualmente a gente esquece de pedir, e quando a gente lembra de pedir, a gente pede errado. Aí a gente não consegue êxito nas nossas propostas, E eu começo com essa passagem de Mateus, exatamente para que a gente possa aproveitar para não somente relembrar, mas memorizar, Isso é um determinismo divino. Pedi e obtereis não é uma demanda humana, não foi um pedido de homens que viveram em diferentes épocas. Foi exatamente orientação do Cristo, Então, esses 4 versículos trazem muito claramente o que é necessário, A postura para orar, De que maneira nós devemos nos posicionar no momento da oração, E aí dá para destacar algumas frases ou algumas partes que são mais relevantes, Em relação, por exemplo, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto, ou no segredo. E aí é necessário compreender isso um pouco além das palavras, Por quê? Aqui, textualmente, vá para o seu quarto. E quem não tem um quarto para ir? Então, esse quarto a que se refere o texto não é somente o nosso quarto físico, o nosso ambiente íntimo, pessoal, da nossa residência, é também o nosso íntimo, É de fato você se conectar com o Criador através do acesso à nossa intimidade pessoal, nos livrando daquilo que momentaneamente nos conecta com o mundo, é se conectar com si próprio e a partir daí se conectar com Deus, numa prece absolutamente sincera, vinda, especialmente do coração, mas que também pela sua grandeza e sinceridade vai ativar o córtex pré-frontal e nós nos conectaremos com Deus. Então a gente já começa a perceber que para obter, a prece tem que ser sincera. E para a prece ser sincera, eu tenho que me desvencilhar daquilo que me vincula à matéria, daquilo que me vincula ao dia a dia, daquilo que me torna humano mortal, não um humano em evolução espiritual. Então vai daí uma série de dificuldades e, por consequência, uma série de exercícios diários até que a minha prece esteja refinada o suficiente para que eu, livre de qualquer outro aspecto tendencioso, possa dirigir a Deus uma prece absolutamente sincera, absolutamente pura e que vai alcançar a mim e as pessoas que eu estou dirigindo a prece, vai alcançar o próprio Criador numa prece de oração, de agradecimento, ou a qualquer objetivo que eu queira utilizar através dessa prece, E o mais interessante, tudo isso finalizado da seguinte forma: a oração não precisa ser rebuscada, ela não precisa ter 1000 frases de efeito, 1000 palavras com vocabulário ultra refinado. Não, ela é de cada um de nós segundo a nossa cultura, a nossa forma de ser e a nossa forma de falar. Porque independente das frases que a gente queira montar para alcançar Deus, está lá, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então por que a gente tem que pedir se Ele sabe? Daí vai o entendimento de tudo isso que envolve essa passagem de Mateus, que na sequência, nos versículos de 9 a 13,
descreve a oração principal e aquela que a gente abre uma reunião como essa, é aquela que a gente fecha uma reunião como essa, e é aquela que, diante da falta eventual, né, da percepção de falta de ideias do que falar, de como se dirigir, é uma frase, é uma oração perfeita, que é a oração do Pai Nosso, né? E que, se bem lida e bem refletida, a gente vai perceber que é bem difícil alcançar a plenitude da oração do Pai Nosso. Porque assim como a oração, não somente a oração do Pai Nosso, mas o texto anterior, destaca, assim como perdoamos aos nossos devedores. Será? É por isso que estamos aqui. Eu, vocês... Não tem outro caminho que não seja a evolução a passos lentos. Desencarna, volta, vive, desencarna, volta, vive. Porque, eventualmente, alguns desafios demandam algumas existências. Então, não há nenhum julgamento de mérito. Há apenas uma constatação da realidade, né? A vivência plena dessa oração exige espírito evoluído. Enquanto nós não conseguirmos, é um sinal claro de que nós devemos reencarnar, até que consigamos efetivamente viver letra por letra aquilo que a oração sinaliza. E isso se refere e se repete em toda a literatura espírita, especialmente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 27 diz respeito e trata do assunto a prece, né? Então, voltemos à questão. Por que temos que pedir? Por que temos que orar? Perdão pela tosse residual aí de 20 dias de experiência, né? Porque somos imperfeitos, só por isso. Então, a gente tem um propósito, a gente se sente forte, executa. Num determinado momento fragiliza, num determinado momento não tem alternativa, num determinado momento não tem os instrumentos, num determinado momento não tem como conduzir uma determinada realidade. É hora de pedir, é hora de orar, né? Porque estamos em processo de evolução moral e intelectual, ainda sujeitos às quedas e desvios morais, especialmente. Portanto, necessitamos de ajuda. Porque temos necessidades próprias segundo o tempo em que vivemos. E o tempo em que se vive acontece segundo a evolução pessoal de cada um até então conquistada. Por fim, porque pedir é um determinismo divino e é um sinal do respeito de Deus ao nosso livre-arbítrio. Percebam que Deus não impõe nada, nem Cristo, quando esteve entre nós, impôs. Muitas das vezes ele se dirigiu às pessoas e perguntava: o que queres que eu lhe faça? Dando a cada um o direito de escolher, né? Não tirou de nenhum de nós o respeito ao livre-arbítrio. Somos aquilo que escolhemos. O que falta a cada um de nós, eventualmente, é assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Porque uma vez que assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, as nossas orações serão mais puras, mais limpas e alcançarão Deus mais rapidamente. Então, é um determinismo. Ainda em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Está lá: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí você pode falar, assim como eu estou pedindo, eu estou batendo, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada porque está batendo errado, está falando errado, está pedindo errado. É como uma criança fazendo birra. E o pai está simplesmente tendo paciência para esperar esse momento passar. E isso somos todos nós, no exercício de uma vida completa, né? A maturidade vai trazendo esclarecimento, a maturidade vai trazendo paciência, vai trazendo entendimento.
Com a maturidade a gente vai tendo capacidade de perdoar, porque a vida vai se tornando finita, né? A gente vai vendo o fim chegar, e aí a gente acelera naquilo que interessa, porque a gente quer transitar com melhor qualidade, né? Aí chega lá, faz a matemática, 9 fora, volta. Vamos fazer mais um pouco. E assim é a nossa vida. Ora, se vós que sois maus, está se referindo a gente, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Muita da nossa incapacidade de orar, né, de saber orar, é exatamente fruto da ignorância que a gente está momentaneamente imerso. Quando você, enfim, entra em contato com os conceitos que são importantes, quando você, enfim, evolui intelectualmente e traz junto a evolução moral, tudo na vida muda porque o seu padrão vibratório mudou. E aí, por consequência, a sua oração será mais assertiva e os resultados que verdadeiramente importam começarão a aparecer. É uma evolução de todo mundo, e uma evolução em 2 planos, né? Ou em múltiplos planos, porque prece é pensamento, pensamento é matéria que atravessa o infinito e alcança pontos que a gente nem sabe para onde vai, né? Mas como é que a gente pede? O que na verdade a gente pede? Como é a nossa oração no dia a dia, né? Especialmente quando a gente ainda está carente de instrução, carente de esclarecimento, ainda convivendo, né, na ativação do que a gente chama de nível básico do cérebro, né, na comunicação com o Criador. É mais ou menos assim, ó. Deus, eu rezo todos os dias, eu jejuo, eu dou recursos, então me ajude a ganhar o SPCAP. Né? Esse número da Mega Sena, que coisa, né? Desde o dia que inventaram o Quina, Mega Sena, o que mais se faz é tentativa de receber números por intuição, acionar o plano superior para ter número da Mega Sena. Não, Deus, fica tranquilo, se eu ganhar eu vou ajudar os pobres, eu vou renovar, eu vou reconstruir o centro espírita, eu vou fazer um monte de coisa. Não dura 15 minutos essa promessa. Frágil que é, por ser uma promessa humana, materiana, vinculada à terra, né? Ou seja, além de estarmos sempre em busca de um milagre, porque a gente quer, o pedido é para agora, né? E ele é sempre rodeado de grandes impactos, né? A gente quer um milagre com barulho, com fenômenos que sejam visíveis e não gerem nenhuma dúvida, né? Estamos sempre vinculados a algum tipo de recompensa. Senso de recompensa, meus queridos, é o que nos vincula à nossa base existencial de 12 mil anos atrás. E é ela que a gente precisa abandonar para ser verdadeiramente caridoso. Mas fiquem tranquilos, não é uma questão de querer, é uma questão de poder. Eu preciso evoluir cognitivamente, intelectualmente, moralmente, para que as minhas ações sejam reflexos ou sejam balizadas por aspectos estritamente morais. E aí não tem conversa, né? Eventualmente é na dor e no sofrimento, é na reencarnação e nas múltiplas vidas, até que o cérebro avança, até que a gente consegue se livrar das amarras que até então atrasavam a nossa evolução, né? Principalmente porque os nossos pedidos são sempre materianos, terrenos, que nos vinculam à terra. Eu quero dinheiro, eu quero posse, eu quero outra casa, uma casa maior, eu quero outro carro, outra moto, outro celular, outro isso, outro aquilo. Ninguém está pedindo nada relacionado à evolução espiritual. Somos assim. Por isso que a gente está aqui. É interessante, né,
refletir sobre isso, né? Potencialmente egoístas e de necessidade imediata, quase sempre não vinculados à nossa evolução moral, em andamento, em que pese a nossa ignorância momentânea, e a necessária envergadura espiritual a ser construída dentro de nós. Mas esses conceitos estão presentes na literatura, na doutrina espírita. Está lá, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, maneira de orar. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para vossos empreendimentos terrenos. Não vai conseguir. Não da forma como a gente imagina, né? Não de maneira tão imediata. E também não que isso não seja importante. Sim, é importante. Cada um de nós tem uma missão. A cada um de nós aqui, encarnados neste planeta, nós temos uma atividade própria vinculada à nossa encarnação. Que sim, ela vai ser praticada nesse terreno mundano, vamos assim dizer. Mas não podemos perder a noção de evolução moral que vai balizar todas as nossas ações terrenas. Incapazes de sentir a ação de Deus por intermédio de pessoas e situações, ou seja, eu acabei de fazer uma oração, mas estou esperando aquele fenômeno de revelação. E vem com simplicidade. Vem na fala de um amigo, de uma pessoa, eventualmente de um desconhecido, vem do ambiente. São sinais pequenos, sutis, porque Deus usa cada um de nós como veículo de comunicação. Mas a gente está esperando coisas grandiosas e ignora eventos que são simples e que trazem a mensagem e que diz: Antônio, vai por ali, Joana, vai por aqui, José, faz isso, Maria, faz aquilo. A gente não percebe. E aí se frustra, porque acha que foi esquecido por Deus, né? E assim, esquecidos por Deus, fragilizados na fé, terceirizamos a culpa. Isso é muito fácil de fazer, hein? Terceirizar a culpa é a coisa mais fácil que tem. E o mundo permanece cinza. Parece que Deus está lá em cima, olhando com um binóculo, está olhando para o Barone e fala assim: agora é o Barone, vai Barone. Nuvem preta na sua cabeça. Tem nada disso, meus queridos. O que falta é a nossa capacidade de nos conectarmos com o Criador. Ele só está esperando a nossa evolução. A gente só precisa fazer a nossa parte, né? Então, como orar? E, de novo, a literatura fundamenta isso de maneira muito clara. Quase que numa revisão do texto de Mateus, né? Jesus definiu claramente: não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto, em segredo, no seu íntimo, você com Deus, você com o Criador. Pai nosso. E aí você vai embora. Recita o cabedal que é importante para você. Meu Deus, Senhor, né? Sincera, prece sincera, a despeito das palavras, a despeito do domínio de português, isso pouco importa, a despeito da gramática, da concordância, pouco importa, mas é necessário perdoar a quem precisa ser perdoado, porque um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade atrapalha. Eita, que aí ficou difícil, hein, Maroni? Eu estava indo bem até a página 3. Aí depois, na página 4, perdoar quem precisa ser perdoado. Então percebam, orar corretamente é também um exercício de evolução espiritual.
porque eu preciso me desvencilhar daquilo que me atrasa. Em algum momento, de alguma maneira, eu precisarei estar com um coração mais puro. E certamente cada um de nós aqui já viveu isso na vida. Isso não é algo a ser alcançado. Muitos de nós, se não todos, já tiveram em uma existência vários momentos que vocês alcançaram êxito na oração. É só relembrar. Tudo que você conseguiu pela oração, aquela oração foi absolutamente sincera. Aquela oração você se desvencilhou de tudo que te atrasava e que te arrastava para o mal, vamos assim dizer, né? Em todas as outras situações em que a gente foi mais ou menos dissimulado, em que a gente foi mais ou menos sincero, se a oração foi atendida, ela foi atendida parcialmente, ela não teve êxito pleno. Que oportunidade fantástica Deus nos dá de evoluir, né? É como se Ele estivesse falando, eu estou aqui para te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte, e isso está na literatura e nos textos bíblicos, né? Enfim, orai com humildade e não com orgulho. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E continua, o que Deus lhe concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. É isso que a gente tem que pedir. Dai-me coragem, dai-me discernimento, dai-me capacidade de suportar o desafio sem sucumbir. Dai-me luz, dai-me esclarecimento. E a vida vai acontecendo. E as coisas vão se modificando. E o padrão vibratório muda. E tudo vai melhorando. E aí a gente vai entendendo para onde a gente vai. E que aqui é só uma passagem. Pouco importa quantas casas, pouco importa o tamanho da casa, a cor do carro, o tipo de carro e etc. É desvencilhar. Então Deus nos dá a oportunidade de conviver, e convivendo Ele também nos dá a oportunidade de agradecer e no momento oportuno afastar, né? Está lá, também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe desta forma um mérito da ação. É por isso que não é Deus que faz, somos nós. O esforço tem que ser nosso, por consequência, o mérito também será. É um esforço de vida, não é? Porque a gente entende o texto, mas na hora de praticar, complica. Padrão vibratório, não adianta. Energia. Há a energia que se atrai e a energia que se afasta, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Seguindo, então, para reflexão. Nas nossas orações comuns, de espíritos ignorantes, esperamos respostas diretas e ações prontas. Não percebemos a influência das pessoas ao redor e nem a participação dos espíritos superiores na sugestão e nos conselhos. Não exercitamos o sentir, o perceber. Estamos demasiadamente preocupados com outras coisas. Estamos demasiadamente seguros da nossa autossuficiência. Esse ariano dá trabalho, hein? Esse ariano dá trabalho. Deus intui, sugere. Deus sempre ilumina o caminho. E mais, Evangelho segundo o Espiritismo, página 315. Nada acontece sem subordinação à vontade de Deus.
juiz supremo em todas as coisas, único apto a tornar a nossa prece eficaz, seja pela participação de terceiros, seja pela participação do plano superior, através dos espíritos superiores e tutores, seja pela ação direta de Deus. Quem vai dizer, quem vai autorizar é Ele. E aí situações como essa acontecem, especialmente num dia. A Valéria me pediu o tema no domingo, né, Valéria? Eu falei, eu vi tarde e respondi na segunda. Não, peraí que até no almoço eu te respondo. Esperando a intuição do que era importante falar, né? Como eu sempre faço, eu procuro falar de coisas que efetivamente encontrem endereço no coração de vocês e no meu também. E aí hoje, num grupo de WhatsApp de amigos, nós recebemos essa mensagem, esse texto com essa imagem. Um livro espírita no lixo, destacando esse texto que eu vou ler, se vocês não conseguirem ler mais distante. Tem problemas que você não vai compreender, você vai superar. Compreender é mais tarde. Então não é para pedir para não sofrer. Em face do sofrimento, peça resistência, peça fé, peça confiança. Como Cristo fez. Se for possível, afasta esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vossa vontade. Então, se eu tiver que viver uma situação que é desagradável, que é desconfortável, que eu lutei para não acontecer, que Deus me dê resistência, segurança, fé, confiança, para eu não sucumbir àquele momento que vai passar. E mais tarde eu vou compreender a importância dele. E aí está aí, sinais. A espiritualidade sempre encontra um jeito de nos passar a mensagem que necessitamos. Tudo é lição. Bom dia, uma quarta-feira de harmonia. E estamos aqui hoje com esse tema, né? Então, o capítulo 27, na parte eficácia da prece, traz um exemplo. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Meus queridos, é cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, até que o espírito esteja forte. As quedas vão espaçando, até que a gente não cai mais. Não vem da noite para o dia. É lento o processo de evolução, porque é no ritmo de cada um. E por que Deus não faz por nós imediatamente, tendo Ele todo o poder que tem? Óbvio, vocês já perceberam, né? Além de respeitar, né, o nosso livre-arbítrio. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza gerada em nós em determinados momentos, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Parece simples, mas nem tudo que é simples é fácil. Por isso é um exercício de uma vida. E a gente vai obtendo esclarecimento e vai ajustando, ajusta um detalhe aqui, ajusta um detalhe ali, vai tendo paciência, tolerância. E a vida vai caminhando, andando. A gente vai se desconectando daquilo que não interessa, as nossas orações vão ficando mais leves, mais sinceras, mais puras. Assim é a vida de todo mundo, é só fazer uma reflexão da característica da rotina individual de cada um, né? E está lá, qualidade da prece. Mas ore.
Espíritos superiores, tutores e o próprio Deus acolhem a prece do humilde que se considera incapaz e indigno de rezar e pedir. Ore, peça. Está lá. Repelida só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Não está conseguindo, não? Refaça a oração, refina a oração, tira a matéria, faça que ela alcance o Criador. E preste atenção na realidade, nas pessoas, no meio, na reação das pessoas. Ninguém é 100% mal. Até o malvado tem o seu momento de amor, de carinho, de exemplos sutis, de que ele está lutando para fazer a parte dele, né? Seguindo, se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída do que os homens não podem evitar, e outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições. Somos o resultado das nossas escolhas. E aí a gente se desespera e no desespero pede socorro para Deus e ainda pede errado. Infelizmente, para muitos de nós, se não todos, é na base da dor e do sofrimento. Até a hora que você sucumbe ao cansaço, você vê que não tem jeito, é só murro em ponta de faca, murro em ponta de faca. Você desiste, ajoelha, e aí sim a verdadeira oração aparece. E aí sim o coração se abre. E aí sim o córtex pré-frontal está ativado. Assim aconteceu com todo mundo. Exemplo, André Luiz. Assim acontece com todos que são socorridos no umbral. Passam-se anos, não tem a realidade do Gregório? 700 anos no umbral, movendo legiões de espíritos para promover a desarmonia. 700 anos, Barônio. O Brasil tem 524. 700 anos. Quando o amor verdadeiro surge na frente, no caso do Gregório, a mãe dele, tudo acaba num estalo de dedos. Mas olha o tempo que esse cidadão, esse nosso irmão passou para poder obter esclarecimento, né? Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ansiosos e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. E aí vai um mundo de possibilidades. Uns têm mais competência para determinadas posturas, outros têm mais competências para outras posturas. E é nesse exercício que a gente vai burilando cada um de nós, né? Removendo as asperezas deste encarnado, né? Cheio de limitação. E volta. Eu nem sei, Barão, quantas vezes eu tenho, não sei nem se eu vou estar aqui. De repente chegou o meu fim, Deus, ó, Eduardo, a Terra acabou. Para você já era. Vai lá para outro planeta. É isso. Aí lá eu vou saber orar. Aí lá eu vou evoluir, né?
O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Não entendam punição aqui como algo depreciativo, não. É a necessidade de expiar e a necessidade de reparar. É como um jogo de Lego. Tirou a pecinha, tem que voltar a pecinha para o lugar. É como matemática, na brincadeira dos 9 fora. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo, para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. É esclarecimento, é ter acesso ao esclarecimento. E aí olha a responsabilidade. Eu posso agir equivocadamente por ignorância. O meu espírito ainda é ignorante. Então eu vou cometer erros atrás de erros. Mas a partir do momento que eu tenho acesso à instrução, cometer um erro é uma deficiência moral. Por isso que eu preciso sempre priorizar a evolução moral primeiro. A evolução intelectual traz a evolução moral, sim. Mas só a evolução intelectual não significa evolução moral. Ela vem primeiro. E a gente está cheio na comunidade de pessoas simples, humildes, eventualmente iletradas ou parcialmente letradas, mas com um senso moral absolutamente divino. Em oposição, nós temos pessoas intelectualizadas, tituladas, cujo senso moral é bastante questionável. E todos nós nos encontraremos no ponto final da história, que é o nosso desencarne. Pergunto para reflexão: está pronto para desencarnar? Se Deus desligar a chavinha, você está pronto para transitar para o outro lado? Você vai chegar com que bagagem moral? Com que capacidade de auxílio? Com que capacidade de autoesclarecimento e autorresponsabilidade? Olha a coração perfeita, né, Valdir? Eu não preciso nem pensar em dinheiro, em supercap. Só pensar em mim já é uma belíssima oração. Senhor, faz-me pronto para o desencarne. Eu não sei quando vai acontecer, mas Ele vai me dar inúmeras oportunidades de ajustar o meu caminho. E aí eu vou vivendo e vou ajustando, mas se eu ignorar isso aí, oportunidade perdida. Desde que o culpado clame por misericórdia, olha lá, eu preciso pedir, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Aconteceu com todo mundo, acontece com todo mundo, já aconteceu com a gente certamente. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação. Mas, Eduardo, isso me dá medo, isso me deixa inseguro, eu não estou pronto para reparar. Fica tranquilo, Deus vai nos dar 1000 encarnações, até chegar o momento que você está pronto. Pronto, Senhor, seja feita a sua vontade, vamos lá. O que eu tenho que reparar? E está pronto para reparar. Então não se desespere não, é no seu tempo, Deus tem paciência, tem uma eternidade à nossa espera, Então é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Nós estamos num período de transição planetária, as pessoas se preocupam muito, eu acabei de fazer uma brincadeira aqui com o Baroni,
nessa questão. A Terra vai passar para um planeta de regeneração e, obviamente, alguns de nós talvez não tenham espaço, não tenham ambiente para aqui permanecer. E um degredo pode acontecer, levando parte de nós para outras moradas. Isso, num primeiro momento, deixa as pessoas preocupadas, eventualmente até em pânico, né? Vou para onde, meu Deus? Inverta o raciocínio. Nós estamos aqui na Terra. Vieram grandes espíritos sobre a nossa perspectiva. Eles talvez tenham sido degradados de outros planetas. O fato é que nós, a despeito do planeta que formos, se vamos permanecer aqui, se vamos para frente, se vamos recuar um pouquinho, pouco importa. O que importa é a oportunidade do auxílio. O que importa é a oportunidade de executar aquilo que precisa ser executado, que é a obra de Deus. E o endereço pouco importa. Se eu não merecia avançar, eu tenho que recuar. Esse juiz não sou eu, esse juiz é Deus, né? Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar encarnado. E aí, com esclarecimento, seguir adiante. Enquanto eu não tiver esse esclarecimento, a vida vai ser só tentativa e erro. Até o momento que a gente, né, consegue enxergar as coisas de forma diferente. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Aí está a base da nossa oração. Por isso ela é assentada em tolerância, benevolência, caridade, segurança, fé, confiança. Eu preciso de atributos para viver esta vida com mais lógica divina. Porque no momento do desencarne, eu preciso ir para frente. E não quando desencarnar, aí é que vai perceber aquilo que não conseguiu fazer e vai se desesperar e vai querer voltar para trás. E aí entra em pânico, entra em desespero, aí fica no umbral, não sabe onde é que está, pede socorro, ninguém ouve. Esclarecimento. Esclarecimento em tempo oportuno, né? Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, é a força, é a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, de Deus, a de amor e de caridade. Execução em que, deste modo, Deus nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Esse capítulo se refere, em parte, à prece, né, por aqueles que desencarnaram. Então, as nossas preces alcançam o infinito e têm múltiplos objetivos. Elas só precisam ser sinceras, feitas de coração, que aí o nosso córtex pré-frontal ativa, e quando o nosso córtex pré-frontal está ativado, nós estamos conectados com o Criador. Córtex pré-frontal continuamente ativado é o nosso objetivo futuro. Haveremos de viver com o córtex pré-frontal ativado. É uma parte do cérebro cujas decisões somente são tomadas por balizamento moral, certo e errado. E aí, baseado no meu padrão moral, alguma coisa pode acontecer ou alguma coisa pode não acontecer. A gente ainda não consegue manter ele ligado o tempo todo.
Mal comparando com um carro elétrico, é como se a nossa bateria fosse insuficiente. A gente liga na tomada, ela dura 15 minutos e apaga. É um exercício contínuo para o futuro, né? Como finalização, meus queridos, algumas palavras ou frases que possam ajudar cada um de nós no exercício de viver, né? Bem como na elaboração das nossas preces, né? Primeiro, que tenhamos autorresponsabilidade. A minha vida e as consequências que eu vivo são resultado das minhas escolhas. Fui eu que escolhi. Então não chora, porque quem escolheu foi você, quem escolheu fui eu. Tudo na vida, tudo. O acordar a tal hora, o levantar, o viver de um jeito, o se relacionar de outro jeito, eu escolhi. Mas, Eduardo, eu não consigo, eu tento fazer o certo e não consigo, eu sou fraco, parece que a pessoa age sobre mim, tem mais força do que eu. Então peça força, peça independência do Espírito, perdoe a outra pessoa. O perdão a outra pessoa pode ajudar muito, porque ela está esperando uma resposta oposta. E se você perdoar, você quebra a perna dela, porque ela fica sem saída. Eu falo, mas nunca imaginaria que a pessoa poderia me perdoar. E a vida vai seguindo, a gente anda para frente, não é para trás. Mantenha a fé, mesmo nos piores momentos. O exemplo é Cristo. O exemplo é Paulo. Vou falar de mais um que viveu agruras, né? Seja verdadeiramente caridoso. É um tema importante, daria uma palestra só essa frase aqui, ó. Porque ser verdadeiramente caridoso é ativar o córtex pré-frontal. Ativar o córtex pré-frontal é estar moralmente balizado por fundamentos sólidos que não são mais modificados por esse meio. Ore sempre, sempre. Se não for para pedir, é para agradecer. Se não for para agradecer, é para iluminar a vida de alguém. E se não for nenhuma das duas, é para pedir mesmo. Me ajuda, Deus, está difícil. E peça sem cessar. Sem cessar. Continuamente. E não tem hora, não. É na hora que quiser. Quantas vezes quiser. Pensamento é a energia que alcança o infinito. Se não for para nós, vai ser por alguém. Se não for por nós e por alguém, vai ser em agradecimento ao que estamos vivendo. Vai ser a Deus, em glória e honra ao Criador. E aí a nossa vida vai se modificando. O padrão vibratório vai mudando. A realidade muda, as pessoas que convivem com a gente vão mudando. E a gente vai seguindo com um objetivo maior, que é a evolução espiritual. E a chance que Deus está nos dando de, nesta encarnação, aprimorarmos um pouco mais a nossa vida. Obrigado pela presença de todos, uma ótima semana. E que sejamos capazes de continuamente reconhecer que Deus é Pai e que quando nós não conseguimos os nossos objetivos, é porque de fato não estamos prontos para viver aquela realidade. E que o futuro traga esclarecimento e mais uma oportunidade de agradecer a Deus o fato de ter evitado em épocas remotas infortúnios que viveríamos se o nosso pedido original tivesse sido pleiteado. Filosoficamente há uma frase: cuidado com o que pedes, porque poderá ser atendido. É com esse espírito que eu desejo que a semana de todos seja brilhante e o final de semana também. Uma boa noite a todos.